Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Medeiros do Tinta Nanquim mais uma vez. Hoje a gente vai tratar de 6 sugestões de temas fortíssimos para a redação do Enem 2019 que você precisa saber. E eu vou contar tudo depois da vinheta, acredite em mim. Bom, antes de começar, eu queria deixar claro que nós aqui do Tinta Nanquim definimos 3 tipos de temas para a redação do Enem esse ano, baseada nas ideias que foram expostas pelo Ministério da Educação ao longo aí desses 6, 8 meses de governo, a depender de quando você está vendo esse vídeo. As ideias do governo não tem para onde correr, elas vão influenciar no teor da prova. Nosso atual presidente já deixou isso claro. Então aqui no Tinta nós trabalhamos com 3 tipos de temas. O primeiro deles é o tema de ordem social, tá? E que, mais uma vez, né, segundo informações oriundas do governo, esses temas sociais não terão uma profundidade muito grande. O governo quer evitar abordagens muito ideológicas na redação. Ele quer uma redação mais fria, uma redação mais técnica. Segundo, a gente tem os temas de ordem técnico-científicas, tá? Esses aí são frios por natureza, não tem muito o que se questionar, apenas o que se explicar. Não são temas de muita ideologia, de muita subjetividade. E o terceiro tema, que é uma questão muito forte no próprio governo, são os temas de ordem humanista, são os temas que buscam fazer uma valorização do Brasil e do Estado brasileiro, né, do establishment, né, do governo brasileiro. Nós entendemos aqui que a gente pode ter esses 3 tipos de temas. Mas quando eu começar a explicar, a citar os títulos, talvez você entenda melhor. Bom, nós começaremos tratando dos temas de ordem sociais e nós trouxemos aqui agora, trouxemos aqui agora 2 temas para vocês. O primeiro tema vamos abordar as pessoas em situação de rua no Brasil. Sim, o Brasil conta com a população de moradores de rua que é maior do que a população de muitos municípios brasileiros. E essas pessoas estão em situação de rua por vários motivos, desde desabamento dos seus imóveis, desde o desemprego grave, até justamente o rompimento das relações familiares. Isso acontece muito. A pessoa tem lá sua família nuclear, ela é do interior, vai morar em uma outra cidade, não sei quantos quilômetros de distância, chega lá, ela rompe relações familiares e não tem como voltar para casa. Tinha até um programa televisivo que passava aos domingos que fazia esse trajeto dessas pessoas. Ele pegava pessoas em situações de rua e levava para casa. Então esse é o primeiro dos nossos temas sociais, pessoas em situações de rua, ou simplesmente tratando dos moradores de rua no Brasil. O nosso segundo tema, tá, de ordem social, quando nós vamos falar sobre a escravidão contemporânea no Brasil. E essa escravidão contemporânea ela não tem tão somente uma relação étnica, mas ela tem uma relação justamente com a fiscalização do Estado sobre as condições de trabalho. É uma demanda do Ministério do Trabalho manter as pessoas regulamentadas dentro das leis trabalhistas, onde elas têm miseravelmente o direito a receber uma recompensa financeira pelo seu trabalho. É triste dizer, mas nós temos vários exemplares no Brasil de pessoas que estão em situação de escravidão. Vira e mexe aí, o Ministério do Trabalho, junto com a Delegacia do Trabalho e a polícia, descobrem essas localidades e desarmam estruturas de trabalho escravo no Brasil no século XXI. Isso mesmo, você não ouviu errado. Fico imaginando que essas pessoas que estão nessa situação de escravidão, elas são presas muito fáceis, né? O Brasil conta com cerca de 12 milhões de desempregados, então a oferta de emprego é algo que faz brilhar os olhos das pessoas. Mas a decepção muitas vezes é muito grande, e sobretudo a falta de caráter e respeito. Agora nós vamos passar para os 2 temas técnico-científicos aqui desse canal. E a gente vai começar falando sobre 2 pontos. O avanço ou retrocesso na pesquisa de células-tronco no Brasil. Isso mesmo, quando as células-tronco surgiram aqui para nós brasileiros há cerca de 10 a 12 anos atrás, parecia a solução dos problemas de muitas pessoas, sobretudo pessoas com problemas de mobilidade. A principal promessa das células-troncos era fazer com que os paraplégicos voltassem a andar. Isso se tornou uma coisa fantástica. Inclusive, o maior incentivador e até mesmo investidor mundial na pesquisa de células-tronco foi o Christopher Reeve, que fez o primeiro super-homem e que sofreu um acidente, salvo engano, um acidente de cavalo, no qual ele ficou paraplégico. Infelizmente ele faleceu e não pôde contemplar o maior resultado dos seus investimentos. Mas acontece que esse tema saiu um pouco da moda. Você não ouve falar tanto de células-tronco nos jornais televisivos mais comuns. Então, temos aqui uma discussão. Será que as células-troncos no Brasil avançaram ou houve um retrocesso nesse projeto histórico que devolveu a esperança de muitas pessoas com problemas de saúde em geral? Vamos discutir sobre isso? O outro tema técnico-científico fala sobre 2 pontos. O ensino técnico no Brasil é a geração de emprego e renda. Sim, porque nós somos uma nação que
acreditou muito nas faculdades, acreditou muito que a faculdade ia resolver a vida das pessoas, acreditou muito que o ensino superior era o caminho. E assim, o ensino técnico, ele ensina, óbvio, ele orienta, óbvio, mas ele é uma via de ensino um pouco mais simples. Não vai ter dentro de escolas técnicas, dentro de ensinos técnicos profissionalizantes, discussões sobre a sociedade, sobre comportamento, sobre artes, que é uma coisa muito comum dentro das universidades. Ele é uma coisa mais objetiva. Não estou dizendo que é uma coisa pior, é mais objetiva, mais focada e trouxe a promessa aos brasileiros de gerar mais emprego e renda. Isso está mesmo acontecendo? Vamos discutir sobre isso na redação? E pedindo mais uma vez para você deixar seu like, deixar seu joinha, compartilhar esse vídeo para fazer com que o nosso trabalho cresça e que o nosso canal cresça e fique grande e lindo e humilde como esse apresentador fantástico. Agora a gente vai trazer dois temas de ordem um pouco mais ufanistas, né? De uma maneira mais de valorizar a ação do Estado. E o primeiro tema que a gente vai ter é, dois pontos, o envelhecimento da população como consequência da ação pública. O que é que o governo fez para que as pessoas envelheçam mais, vivam mais dentro da sociedade brasileira? E que parte desse envelhecimento é consequência da ação do governo e que parte desse envelhecimento é consequência da ação do indivíduo mesmo para consigo? Vamos falar sobre isso na redação? E por último, não menos importante, vamos falar sobre a diplomacia. A gente teve até uma mudança um tanto severa, né, nesses atos diplomáticos aí nos últimos tempos. E o tema que a gente vai tratar é dois pontos. A diplomacia como forma de expandir o Brasil na América. Isso mesmo, meus amigos, porque as ações diplomáticas são mais importantes do que parecem. Em tempos de globalização, é muito importante manter boas relações com outras nações, tanto no nosso continente quanto fora disso. Eu sei que se você, sei lá, se você vai tomar por base a diplomacia norte-americana, eles têm uma visão de mundo um pouco diferente da nossa. Os Estados Unidos costumam ver o mundo como sua zona de influência, locais onde ele pode agir, interferir e, sobretudo, ter sucesso. O Brasil não. O Brasil não tem essa visão e eu acho que a nossa visão é mais justa. Tá? Nós temos uma visão de que as nações possuem seus desenvolvimentos e nós vamos ali tentar caminhar junto com eles. Vamos falar sobre isso? Vamos falar de que forma a diplomacia pode fazer com que o Brasil seja um país maior? Bom, esses foram 6 temas de hoje. Como eu disse para vocês, nós dividimos os temas em 3 nichos. Os temas de ordem social, que não vão ter abordagens tão profundas como tínhamos antes. Os temas de ordem técnico-científicas, tá? Que vamos falar sobre ciência, indústria e desenvolvimento. E os temas de ordem ufanista, que vamos tentar tratar das ações públicas do Estado para benefício da população. Espero que você tenha gostado dessa forma de classificar os temas, que isso funcione para você. Eu sou o professor Thiago Medeiros, psicopedagogo, professor de história, apresentador desse canal fantástico. Se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, a gente também está no Facebook e no Instagram. Segue a gente lá, cara. Basta digitar Tinta Nanquim tudo juntinho que você vai me encontrar. Valeu por estar aqui comigo até agora, tá? Foi um prazer ter a sua companhia, foi um prazer tentar te ajudar um pouco mais. Tinta Nanquim, estude com produtividade. Tchau, tchau.